E o Jornal da Rede Alesp conversa agora, então, com o secretário de Assistência Penitenciária, Nivaldo Restivo. Secretário, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Júlio. Bom dia, Tayana. Obrigado pela oportunidade. Tivemos um problema técnico, mas superado já. Bom dia, secretário. Para a gente começar aí nossa conversa, o senhor poderia explicar um pouco como funciona o sistema de teleaudiências criminais, né, nos presídios aqui do estado de São Paulo? Sim, na verdade, essa é uma grande oportunidade gerada com a crise que vivemos de permitir que os processos judiciais não fossem interrompidos em razão da pandemia. Então, nós decidimos que seria uma grande chance de implementarmos as teleaudiências criminais. O que significa isso? Significa fazer o ato processual, a instrução criminal, sem que o preso precisasse sair do estabelecimento. E para que isso fosse possível, nós instalamos em todas as unidades prisionais do Estado, absolutamente todas, em 176 unidades, nós instalamos equipamentos que permitissem essa comunicação de vídeo e áudio. E isso foi feito a partir do dia 27 de abril, teve início essa experiência, nós já fizemos mais de 10 mil audiências com o Poder Judiciário. Esse mesmo equipamento permite ao oficial de justiça fazer citações e intimações do réu preso. Já foram mais de 50 mil atos só de oficiais de justiça, sem que o profissional precisasse ir até a unidade para colher a assinatura do preso ou dar ciência a ele de um ato processual. Ciente disso, a Ordem dos Advogados do Brasil, na seção São Paulo, nos pediu também para que fosse possível utilizar o equipamento. Então, hoje há atendimentos remotamente por defensores, Defensoria Pública também se utiliza disso. Então, somando todas essas utilidades, nós já temos mais de 85 mil atos que foram feitos remotamente. Isso, naturalmente, que dá uma celeridade às ações do Poder Judiciário e dos defensores e, ao mesmo tempo, que favorece a continuidade dos trabalhos, mesmo diante de uma grave crise de saúde pública instalada no mundo e especificamente aqui em São Paulo. E o senhor falou agora em celeridade, então avançar os processos, não que eles fiquem para trás nesse momento de pandemia, mas o quanto também essa ajuda tecnológica avança também para a questão mesmo de todo o sistema penitenciário aqui em São Paulo, no estado, né? Pois é, então, a gente precisa lançar mão das facilidades que a tecnologia nos oferece, né? E em função disso, nós já tivemos outras duas iniciativas também aqui no sistema penitenciário paulista para utilizar esses mesmos equipamentos e essa mesma estrutura sem custo adicional nenhum para permitir a manutenção de laços familiares, laços sociais das pessoas privadas de liberdade com os seus entes que estão fora do sistema penitenciário. E, secretário, a gente sabe que as visitas, né, elas foram impactadas aí com a pandemia e existe aí, vocês estão organizando, né, as visitas virtuais. Como vai ser, né, como vocês pretendem atender as famílias para que aconteçam realmente essas visitas virtuais e como elas serão? Bom, como eu disse, são os mesmos equipamentos que instalamos para a teleaudiência. Hoje, nós tínhamos 39 equipamentos no sistema penitenciário antes da pandemia. Hoje, nós temos 288 e chegaremos a 684 equipamentos. Então, isso é a capilaridade que a tecnologia pode nos oferecer. Esses equipamentos, Júlio, a gente usava de segunda a sexta para os atos processuais. Então, decidimos que aos finais de semana nós poderíamos utilizar essa estrutura para promover a manutenção dos laços familiares, ou seja, promover visitação virtual. E é o que está acontecendo. Na semana passada nós iniciamos esse tipo de atendimento. A pessoa é cadastrada no rol de visitas do preso, ela, pelo site da Secretaria da Administração Penitenciária, ela preenche um formulário informando os seus dados pessoais, informando quem ela quer visitar. Os nossos bancos de dados fazem a checagem dessas informações e, ao final de tudo, depois de validado, nós enviamos um link para essa pessoa para que ela
faça a conexão no dia e horário determinados pelo sistema, mediante agendamento próprio. Então, é uma medida emergencial e temporária. Isso não tem absolutamente a intenção de substituir visitas presenciais por visitas virtuais. Esse é um esforço do governo do estado de São Paulo em cumprir o seu papel na manutenção dos laços familiares, permitindo que a pessoa privada de liberdade mantenha a comunicação com o mundo externo, porque as visitas presenciais estão suspensas desde o agravamento da pandemia aqui em São Paulo. Desde o dia 20 de março, que essas visitas presenciais estão suspensas como uma medida restritiva para evitar o contágio das pessoas presas por conta desse contato com o público externo. Então, essa nova modelagem, esse novo sistema vem ao encontro dessa necessidade. Eu sei que as famílias pensam que instalar visita virtual significa que no futuro próximo as visitas presenciais serão canceladas. Isso não existe, serão retomadas as visitas presenciais assim que as condições de saúde e condições sanitárias permitirem, mas enquanto isso não é possível, o governo do estado se esforça para a manutenção desses vínculos. E é bom que se diga também, esse projeto se chama Conexão Familiar. Essa é a segunda fase do projeto. A primeira fase consiste na implementação de mensagens eletrônicas. O familiar manda um e-mail, uma carta ao preso, nós fazemos a impressão desse texto e entregamos ao preso. Se ele quiser responder, no verso desse formulário ele coloca a sua resposta, nós escaneamos a resposta e devolvemos ao e-mail solicitado. Isso começou no dia 26 de junho e em um mês nós temos quase 400 mil mensagens, cartas eletrônicas enviadas de familiares e respondidas por presos. Então, de uma maneira resumida, são duas fases desse programa de conexão familiar, uma permitindo a remessa de mensagem escrita e a outra permitindo a visitação virtual. E, secretário, nessa sua fala, duas questões que a gente tem que deixar em evidência, né? Primeira questão de humanização, né? Nesse momento em que, de pandemia, de incerteza, se continuar falando com os seus, que é importante. E depois, não se onerou mais o Estado para fazer essas visitas virtuais. Se usou uma tecnologia já existente no sistema para aproximar novamente os recolhidos com as famílias. É exatamente isso, né? Foi muito feliz na sua observação, porque não houve nada que justificasse não procurar fazer algo bom para as famílias. Quem cometeu um crime está pagando por ele, a família não pode ser uma extensão dessa penalidade, a família precisa ter notícias do seu parente que está cumprindo pena e, ao mesmo tempo, diante das dificuldades financeiras que a pandemia de natureza médica traz um problema de natureza financeira orçamentária, é bom que se diga que nós fizemos a expansão, a implementação desse modelo sem que houvesse necessidade de acrescentar um único real dos cofres públicos para que isso fosse viabilizado. Agora, secretário, o senhor poderia falar um pouco, né, sobre como o sistema penitenciário ele tem se organizado para garantir aí também a segurança dos detentos e dos funcionários aí nesse momento de pandemia? Sem dúvida. De uma maneira muito simples, nós implementamos duas frentes, né, de combate à pandemia. Uma delas é a aplicação de medidas restritivas, evitando o contato da população carcerária com o mundo externo, e uma dessas medidas de restrição é justamente a suspensão temporária da visitação presencial. E a outra frente de combate é adotar medidas de higienização pessoal, higienização ambiental e fornecimento de equipamentos de proteção individual. E, Julie, a gente tem números que nos tranquilizam e que nos deixam felizes porque demonstram que as medidas foram acertadas, né? Então, Tayana, para você ter uma ideia, nós temos uma taxa de letalidade no mundo que gira em torno de 3,8%, né, dos infectados. O preso custodiado no sistema paulista, a taxa de letalidade dele é de 1,01%, né?
No Brasil, esse índice também gira em torno de 3,7, 3,8. Então, o preso, a taxa de letalidade é de 1,01. O servidor, que é uma grande preocupação nossa também, ele tem uma taxa de 2,43% de letalidade, também abaixo daquilo que se pratica do lado de fora das unidades prisionais. Todo preso, todo servidor tem assistência à saúde, assistência técnica, assistência que dá a ele a possibilidade de se curar. Nós temos a nossa taxa de recuperados, de presos no sistema, é da ordem de 89,3%. É muito mais daquilo que se pratica do lado de fora. Então, os números do sistema penitenciário de enfrentamento à pandemia são números muito animadores, são números que demonstram que as medidas que o governo do estado mandou implementar são medidas acertadas e, naturalmente, que são medidas avaliadas permanentemente. Nós podemos aperfeiçoar medidas, podemos implementar novas medidas para que esse sucesso se mantenha até que a gente consiga retornar à normalidade. E eu lembro, secretário, nas nossas conversas, lá no início da pandemia, que era uma grande preocupação, como a pandemia chegaria dentro do sistema penitenciário. O senhor sempre colocou aqui no Jornal da Rede Alesp essa preocupação nos protocolos e nos procedimentos. E a gente vai vendo, então, com os números que o senhor apresentou agora para a gente, que tem funcionado e muito todos esses protocolos e tudo isso que o governo do estado de São Paulo está fazendo dentro do sistema penitenciário. Uma outra coisa que a gente falava também em algumas oportunidades é sobre a produção de máscara, né, em algumas das unidades. Como é que está essa questão ainda nas unidades? Elas continuam produzindo, né? Nós temos parques da fundação, da FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, que faz máscaras, já fez mais de 5 milhões de máscaras que podem ser adquiridas a preço de custo, sem qualquer lucro para a fundação. E, paralelo a isso, os próprios presos produzem máscaras para a utilização da população carcerária e dos servidores. A esses servidores e presos, nós já distribuímos mais de 3 milhões de máscaras. São máscaras descartáveis e máscaras reutilizáveis, laváveis, né? Como medida preventiva de evitar o contágio dessa população. São medidas simples, medidas eficientes que não geram despesas, né? São medidas de natureza muito barata, né? E que têm dado resultado. E uma outra novidade que acho que a gente não tenha falado, o governo iniciou também a testagem em massa das populações vulneráveis, né? E dentre essas populações, além dos indígenas, dos idosos internados em locais de grande permanência, de comunidades, nós temos as pessoas privadas de liberdade também. Então, a população carcerária e os servidores estão inseridos nesse projeto de testagem em massa do governo do estado de São Paulo, que nos permite também direcionar a aplicação de políticas públicas para o enfrentamento da pandemia. Então, são várias frentes simultâneas, todas elas convergindo para o mesmo foco e de uma maneira muito salutar. O governo tem acertado nessas medidas que têm nos trazido enormes resultados favoráveis. E a gente agradece ao senhor, secretário Nivaldo Restivo, por abrir um espaço na sua agenda, que a gente sabe que é corrida, para contar essas boas novidades para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço por mais uma oportunidade. Um bom dia a todos. Obrigada, secretário. Até uma próxima.